Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É um ótimo dia abençoado para cada um dos irmãos. Estava, meus irmãos, ali orando, pedindo a Deus uma direção. E Deus me deu uma palavra muito importante para cada um de nós que servimos a Deus. Para aqueles também que ainda não conhecem a Jesus, não conhecem verdadeiramente o que é servir ao Senhor, não conhecem verdadeiramente o que é a presença de Deus. E já vinha com os dias já que eu não venho colocando vídeo, mas sempre quando eu tiver a oportunidade estarei colocando. Mas peço aos amados irmãos que veja esse vídeo até o final, que eu creio que Deus ele vai falar do teu coração, porque estou aqui apenas como instrumento para ser usado por Deus e que você possa entender aquilo que Deus ele quer falar com você. Então vamos para a palavra de Deus que se encontra na epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 7, que a palavra de Deus diz: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sobrinhos e vigiai em oração. Irmãos, logo um ponto aqui que eu quero ressaltar aqui para os irmãos é que eu estava orando ao Senhor. E quando eu peguei minha Bíblia que abri, foi primeiro nesse versículo: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sobrinhos e vigiai em oração. A palavra de Deus, irmãos, ela vai dizer que céus e terra passarão, mas as minhas palavras, elas não vão de passar. E a gente vai observar na palavra de Deus que ele diz que ele não vai avisar e nem nunca avisou, nem o dia nem a hora, que ele vai vir buscar a sua igreja, que ele vai vir buscar o seu povo escolhido. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vem dando os sinais, ela vem mostrando qual o sinal, como é que vai ser. E se nós vier olhar em tudo aquilo que nós temos visto, em tudo aquilo que nós temos ouvido, a palavra de Deus, ela está se cumprindo cada dia mais. Se nós vier olhar cada dia mais e meditar, como Deus falou para Josué que não apartasse da sua boca o livro desta lei, ou seja, não apartasse da sua boca a palavra de Deus, bem assim é com cada um de nós. Não foi apenas com Josué. Quando ele falou isso, é um exemplo para mim e para você, para que nós venhamos praticar, para que nós venhamos fazer. E quando eu abro aqui essa palavra, meus irmãos, eu me alegrei muito, porque quando Deus ele vem falar para cada um de nós, a palavra de Deus ela vai dizer que vigiai e orai para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Meus irmãos, nós temos vivido coisas que eu creio que você nunca viu na vida, que eu creio que você nunca imaginava em ver. Mas isso que vem acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. É coisas que eu e você não vamos poder resolver. É coisas que eu e você não vamos poder parar. Mas sim, quando tudo isso estiver acontecendo aos nossos olhos, na nossa frente, nós se alegrar, porque é cumprimento da palavra de Deus. Às vezes não vai ser fácil, porque às vezes é tantas coisas acontecendo que vai nos deixar triste, vai nos deixar desanimado. Mas eu quero te dizer que não desanima, porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Então, quando eu estava orando a Deus, e Deus me deu esse versículo, e o Espírito Santo de Deus tocou em mim para que eu trouxesse para você também, para que a gente esteja o quê? Já está próximo o fim de todas essas coisas. Portanto, sede sobrinhos, vigiais em oração. Ou seja, irmãos, se nós estiver em oração, se nós estiver vigiando em oração, não é só vigiar, não. Você tem que vigiar em oração, vigiar e estando orando. Porque a oração ela vai nos fortalecer e a oração ela vai nos fazer mais forte na presença de Deus. A oração ela vai nos dar suporte, vai nos dar estratégia,
vai ser uma arma para que você venha cada dia mais ficar firme e forte na presença de Deus em meio a tantas coisas que vem acontecendo. A palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriará. E se você observar, isso já vem acontecendo há muito tempo. Muitas pessoas não aguentam o fardo, não aguentam as tribulações, não aguentam o peso da sua cruz e está largando o barco, está desistindo, porque o amor tem se esfriado. Mas eu falo aqui em nome do Senhor Jesus, não deixe que o amor que você tem pela obra de Deus, o amor que você tem por Deus, o amor que você tem pelo seu próximo, ele não venha se esfriar por conta das tribulações desse mundo. Porque a palavra de Deus, o reino de Deus é para aqueles que vai até o fim. Não é para aqueles que parar, não é para aquele que desistir, aquele que ficar no meio do caminho, mas é para aqueles que vai até o fim. E continuando aqui, meus irmãos, na leitura, no versículo 8 diz: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Irmãos, a palavra de Deus diz que a gente não vai vencer o pecado, não vai vencer o mal com o mal, mas sim vença com o bem, vença com amor. A palavra de Deus vai dizer também que o amor ele suporta todas as coisas. E o amor verdadeiro, esse amor por Deus, que o apóstolo Paulo falando, ele diz que o amor ele suporta tudo, tudo. O amor ele não tem inveja, o amor ele não tem soberba, ele não tem nada disso. Mas o amor ele suporta todas as coisas. E tudo crê e tudo pode. Se você tiver amor, é como a palavra de Deus diz que primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Ele de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. E o segundo é o amar o próximo como a ti mesmo. Precisamos, meus irmãos, amar o próximo, porque se eu e você não amar o próximo, nós não amamos a Deus. Você tem que colocar isso no seu coração. Você pode declarar que ama a Deus, mas se você não amar o seu irmão, se você não amar o seu próximo, nada disso vai valer, porque para amar a Deus nós temos que amar o nosso próximo. A palavra de Deus diz que se eu digo que amo a Deus e aborreço ao meu irmão, eu sou um mentiroso. Pois como eu posso amar a Deus a quem não viu, que a palavra de Deus é quem fala, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Como eu posso amar a Deus que eu nunca vi e não amar um irmão que eu vejo? Ou seja, meus irmãos, o que Deus estava querendo passar para nós e está querendo passar e está passando todos os dias é que para amar a Deus nós temos que amar nossos irmãos também. Nós temos que amar nossos irmãos independente de qualquer coisa. Amar o próximo como a ti mesmo. E continuando aqui, meus irmãos, a palavra de Deus diz: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um administre os outros o dom como recebeu, como bons despeceiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Poder que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, irmãos, que versículo maravilhoso esse que eu vou ler agora. Todos são, mas esse é para você colocar no seu coração, irmãos, e não deixe que essa semente ela seja caída no meio do caminho. Versículo 12 da epístola do apóstolo Pedro, versículo 12 do capítulo 4, que diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Irmãos, aí no versículo 13 diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Irmãos, isso é um versículo maravilhoso, irmãos. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como coisa estranha. Irmãos, às vezes, nós estávamos no culto ontem, uma bênção do céu, e o pastor falando, ele dizendo que pessoas chegou para ele perguntando por que quando a gente entra em uma campanha, quando a gente entra em oração, as coisas começam a viver de uma maneira que a gente diz: meu Deus, estava tudo tão normal, e por que agora é tanta perseguição, é tantas coisas negativas acontecendo? Olha aqui o que a palavra de Deus diz, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz: não estranheis ardentes provas que vêm sobre vós, para vos tentar como se coisas estranhas na vida acontecesse. Irmãos, não tem nada de estranho acontecendo com você. Você está servindo a Deus, você está fazendo a vontade de Deus.
então você vai ser aborrecido pelo mundo. Você vai ser aborrecido pelas coisas do mundo. Coisas vão acontecer na minha e na sua vida que nós não vamos, no momento, entender. Mas se você for de encontro à palavra de Deus, nós vamos ter a certeza que isso vem acontecendo porque nós estamos no caminho certo, porque nós estamos servindo ao nosso Deus. E aqui a palavra de Deus diz que nós temos que se alegrar. Nós temos que se alegrar por nós ser afligidos, por nós passar por aflição. Porque eu e você estamos servindo ao nosso Deus. Nós estamos pregando em o nome de Jesus. Então, ele diz que antes de nós ser aborrecido, ele foi aborrecido. Jesus disse que nós não ficasse estranho com essas coisas. Porque antes de nós ser aborrecido, ele foi aborrecido. E assim como ele foi aborrecido, nós também ia ser. Assim como ele passou por aflição, nós também ia passar. Assim como ele passou por tribulação, eu e você também ia passar e nós vamos passar. Mas nós temos que ter a certeza, meus irmãos. Nós temos que ter a certeza que o nosso alvo é Cristo. É como a palavra de Deus diz, que olhai para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da minha e da tua fé? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o único. É como Deus falou para Josué, não olhai nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, Deus está dizendo que nós vai ter várias tribulações. É como ele diz, no mundo tereis aflição, mas tu tens de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, nós vai ter aflição, nós vai ter perseguição, nós vai passar por coisas que nós não queríamos passar, mas em tudo dai graça. Em tudo dai graça ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a vontade de Deus ela é boa, e ela é perfeita, e ela é agradável para cada um de nós. Então, meus irmãos, medite nessa palavra de Deus, nesse alimento que nos fortalece cada dia mais espiritualmente, para que eu e você possa marchar, para que eu e você não possa desistir, mas sim prosseguir e olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, medita na palavra de Deus, continua buscando o alimento que Deus ele tem para você. Porque Deus diz que da água que Ele tem, para aquele que quer, para aquele que provar, ela vai jorrar uma fonte de água viva. Então experimente dessa fonte, dessa água viva. Experimente dessa água viva, porque você nunca mais vai ter sede e jamais você vai ter fome. Então que Deus ele te abençoe grandemente. Essa foi a palavra que Deus me deu para nós meditar nessa manhã, neste sábado. Para você que não me conhece, eu sou o obreiro Wellington. Venho fazendo a obra de Deus cada dia mais, venho pedindo misericórdia a Deus e peço a você que ore por mim cada dia mais para que eu venha cada dia mais estar na presença de Deus. Que eu também estarei daqui orando por você. Estarei daqui também pedindo a Deus, intercedendo por a sua vida, para que você e eu venha marchar até o fim. Para que no grande dia, quando Deus ele abrir esse céu e vir buscar a sua igreja, eu e você subir com Ele. Então que Deus abençoe, sou grato a Deus e fica todos na paz, em nome do Senhor Jesus.